Olá, amigos e amigas, companheiros e companheiras que são inscritos, que acompanham aqui o canal, que estão vendo este vídeo. Eu sou o Weller Gonçalves, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região, também militante do PSTU, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado. Hoje aqui com mais um vídeo aqui no canal do Weller. Queria começar pedindo para vocês divulgarem este vídeo, para divulgarem o canal. Você que está assistindo este vídeo, que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, ative o sininho, dê o like e ajude a divulgar. Aqui no meu canal é conteúdo de interesse dos trabalhadores. Isso é muito importante. Conteúdo de interesse dos patrões, da burguesia e dos governos tem de monte por aí. E a gente precisa fortalecer as redes sociais, os canais, as ferramentas de comunicação daqueles que estão do lado da classe trabalhadora. Hoje aqui no vídeo a gente vai falar em relação ao tema dos motoristas por aplicativo, o novo projeto do governo em relação a este tema. É um setor da nossa classe que é ultra precarizado. Nós que estamos organizados em sindicatos, principalmente na indústria, a gente costuma dizer que a gente faz a luta para o trabalhador não perder direitos. Aqui em São José dos Campos, por exemplo, nós representamos os trabalhadores da Embraer, os trabalhadores da GM, os trabalhadores da Gerdau, da Eaton, e na campanha salarial, quando a gente inicia, a gente sempre fala, aqui nós não aceitamos a retirada de direitos. Agora, nós não podemos ser corporativistas. Eu estou garantindo o direito dos trabalhadores metalúrgicos em São José dos Campos. Então, eu fiz a minha parte. Não. Nós temos que se enxergar enquanto parte da classe trabalhadora. E hoje, uma boa parte dos trabalhadores do nosso país não tem nenhum direito. Por conta das flexibilizações, principalmente da reforma trabalhista, agora a nova modalidade criada com os motoristas de aplicativo, quem dirige Uber, 99, tem aquele também que hoje não é só de moto, você vê muita gente de bicicleta entregando lanche, entregando pizza, para tirar ali 80 conto no final do mês, e nós temos que enxergar enquanto parte da classe trabalhadora, por isso este debate, e que é fundamental para a gente estar discutindo com toda a sociedade. Então, hoje eu tenho a honra de ter aqui neste vídeo para debater esse tema o companheiro Souto Maior, que é docente da Faculdade de Direito da USP, um professor, jurista muito conhecido no nosso país. Então, seja muito bem-vindo, Souto Maior. Muito obrigado por topar fazer este vídeo, que eu tenho certeza que com um especialista da sua envergadura, este vídeo vai ser muito útil para a gente estar debatendo este tema. Bom, eu que agradeço muitíssimo, Weller, pelo convite e pela oportunidade, né, dessa conversa com a classe trabalhadora sobre um tema tão importante que, na verdade, está relacionado a vários outros temas, né, muito relevantes para o conjunto da classe, como você bem disse, né? Não é apenas dos motoristas denominados, né, de aplicativos que nós vamos falar consequentemente. E fico muito feliz de ter essa oportunidade de estar aqui com você e dar lembrança, né, do meu nome para o convite que foi formulado. Estava já com saudade de conversar com o pessoal do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, se diga. Legal, Souto. Vamos lá, a gente viu ser bastante divulgado, algumas centrais sindicais até comemorando, dizendo que agora com o governo Lula está dando uma atenção especial para os motoristas de aplicativo. E aí eu queria que você comentasse aqui nesta primeira pergunta, como que você avalia a atual proposta de regulamentação dos motoristas por aplicativo em termos de proteção dos direitos trabalhistas básicos, porque hoje em dia a gente sabe também que muita gente lê só o título. Eu vi vários trabalhadores metalúrgicos que mandou e falou, pô, o que isso quer dizer? Então agora a galera vai ter os direitos trabalhistas? Isso é legal, hein? E infelizmente não foi isso que aconteceu. Mas aí eu queria que você colocasse aí
a sua posição e responder se isso está garantindo o direito dos motoristas por aplicativo? Isso já é um problema só pelo fato dele existir, na verdade, porque ele é acompanhado de uma argumentação falseada, né? Isso é um grande problema, né? Porque quando se coloca lá, nós estamos criando uma regulamentação para garantir direitos ou ampliar direitos dos motoristas por aplicativos, que é assim que eles são denominados, mas na verdade são motoristas que prestam serviços a empresas que exploram atividade econômica por meio de plataformas digitais, né? E o aplicativo é só mais um mecanismo. Mas, enfim, se ficarmos na redução das coisas, né? Que fique, então, motoristas por aplicativos, mas com esse esclarecimento. O fato é que essa legislação, essa regulamentação, essa proposta de regulamentação não confere nenhum efetivo direito trabalhista aos trabalhadores, a esses trabalhadores, e pelo contrário, se nós analisarmos do ponto de vista da aplicação concreta do direito, como deveria estar sendo aplicado, e muitas decisões já vinham ocorrendo, né? Esses trabalhadores têm já, sem nenhuma nova regulamentação, eles já têm os direitos trabalhistas todos assegurados, né? Porque, de fato, eles são empregados, eles trabalham de forma subordinada, não eventual e remunerada, consequentemente, eles se inserem no conceito, né, de empregados e, consequentemente, de uma relação de emprego, conforme previsto na CLT, nos artigos 2º e 3º da CLT, e isso faz com que eles tenham a abrangência de direitos fixada na Constituição Federal, no artigo 7º, ou seja, 13º, férias, descanso semanal remunerado, e, enfim, fundo de garantia, garantias contra a cessação do vínculo, garantias contra figuras de assédio, garantias que dizem respeito à segurança, né, e à saúde no trabalho, enfim, uma série de regulamentações que se aplicam a todos e todas trabalhadores e trabalhadoras, e também a eles, né? Então, essa proposta de regulamentação, na verdade, ela vem na linha do interesse das empresas que exploram essa atividade para diminuírem o risco daquilo que já vinha acontecendo, de ações judiciais e condenações, porque elas atuam na ilegalidade, né? Na verdade, como esses trabalhadores já são empregados e já têm todos os direitos, e essas empresas não reconhecem essa situação jurídica concreta, elas atuam na ilegalidade, são submetidas a um grande risco jurídico, né? E que já está se concretizando de forma mais intensa, que vinha se concretizando de forma mais intensa nos últimos anos, das condenações, né? Das declarações judiciais do vínculo e das condenações. Então, a regulamentação, ela retira, né? Ela é do interesse do empregador dessas empresas para retirar esse risco, e, portanto, não há uma ampliação de direitos, né? Não há, como se diz, conferir algum direito para quem não tinha direito nenhum, e sim uma retirada de direitos. E outra falsidade é que nem algum direito trabalhista está garantido. Na verdade, não está garantindo direito trabalhista nenhum, né? A limitação da jornada de trabalho estabelecida aí nessa regulamentação é de 12 horas, com possibilidade de trabalho em mais de uma plataforma, ou seja, um trabalho em 24 horas por dia. Então, não tem nem limitação da jornada de trabalho. A outra norma que diz respeito à questão trabalhista no projeto é a fixação de um salário, né, que se apresenta como mínimo, mas que tende a ser, na verdade, o teto, né, tende a ser o máximo. E, falseadamente, né, as centrais apresentaram aí um documento dizendo que o projeto de lei garantiu
um salário mínimo para esses trabalhadores de 5.400 e tantos reais, o que é uma grande mentira, né? E é trágico reconhecer isso quando esse argumento falseado vem de representantes da classe trabalhadora, né? Porque o que a lei, esse valor, né? Neste valor estão englobados os custos do trabalho, combustível, manutenção do carro, aluguel do carro, tudo, todo o custo do trabalho que sequer deveria ser direcionado para os trabalhadores. Para se ter uma ideia, é R$ 8 de efetivamente remuneração e 24, né, nessa perspectiva de, de recomposição dos custos, que nem é uma recomposição concreta do ponto de vista matemático, é suposta. Então, na verdade, pode ser o ganho concreto pode ser ainda menor do que esse, e mais ainda, né, não há nenhuma garantia da evolução desses valores e tende na tendência de uma negociação livre, que está muito bem preconizada ali, né, no projeto de lei, tende a ser o máximo. Um projeto de lei que, vindo da classe trabalhadora, olha, vislumbra negociado sobre o legislado, tragicamente, e enaltece a figura do comum acordo para ingresso com ações de dissídios coletivos e nem garante, né, efetivamente que a competência para julgamento desses dissídios seria da Justiça do Trabalho. Então, é um projeto de cunho neoliberal, um projeto que acata todos os interesses econômicos, que reproduz toda a argumentação e toda a lógica da reforma trabalhista, né, com relação à qual as centrais se disseram, né, contrárias. Se disseram porque de fato não reagiram, né, como se devia do ponto de vista da contrariedade. Mas vejam, é muito trágico tudo isso, né? Então eu vejo como eu vejo esse PL, eu vejo com muita apreensão e muita tristeza por um certo aspecto, né? Mas também com a apreensão que diz respeito ao fato de que, se aprovado, né, ele estabelece um parâmetro de regulação de trabalho que servirá para várias outras categorias de trabalhadores, porque nós estamos falando concretamente de trabalhadores que atuam com as condições de relação de emprego. E se essa regulamentação sem direitos, né, deste subordinado sem direitos, e não de um autônomo com direitos, se serve para esses trabalhadores, tenderá a servir para todos os demais, né? Porque todos os demais também são trabalhadores empregados nas mesmas condições. Então, a primeira extensão que se prevê é que isso se aplique também aos entregadores, né, que não aceitaram, é bom dizer, né, esta proposta do governo, mas também para jornalistas, metroviários, ferroviários, pessoal da siderurgia, pessoal dos metalúrgicos, enfim, bancários. A possibilidade disso se estender e fragilizar ainda mais a resistência à retirada de direitos, como você disse, né? E é uma coisa que tende a ser muito trágica para a classe trabalhadora no momento subsequente. E ainda mais quando tudo isso está partindo do governo, né, do Partido dos Trabalhadores, e com o apoio das centrais sindicais. Então, aí fica tudo mais difícil. Perfeito, Souto. Infelizmente, no governo do Lula, que se tinha toda uma expectativa de que iria resolver os problemas dos trabalhadores, nós achamos que foi uma vitória ter derrotado o Bolsonaro. Agora, infelizmente, se o Lula seguir aplicando a mesma política neoliberal dos governos anteriores, depois você tem
a volta da ultradireita novamente. A gente está vendo nos Estados Unidos, tudo indica que o Trump vai voltar. Então, não adianta ser um governo diferente apenas em relação ao tema dos costumes, da pauta identitária, você tem que ser diferente também na economia. E concordo plenamente com tudo que você falou. O Lula ele está regularizando a situação precária dos trabalhadores. E se tinha toda uma expectativa de que, de fato, a gente viu isso acontecendo em outros países, de você regularizar enquanto trabalhador, CLT, ser representado por sindicato e tudo mais. Infelizmente, não é isso o que aconteceu. Vamos lá, a segunda pergunta é o seguinte: como seria uma regulamentação que realmente garantisse os direitos dos motoristas por aplicativo? Porque a gente sabe, a gente vive aí com novas tecnologias, isso faz parte da realidade da vida do trabalhador também, da vida de todo o povo brasileiro. As fábricas hoje você vê que o patrão compra um robô, isso significa milhares de trabalhadores que ficam desempregados e faz parte da rotina da nossa vida também, né? Hoje eu fiquei assustado, eu estive no banco no final do ano passado para resolver uma questão em relação ao financiamento do meu apartamento, eu cheguei no banco, não tinha ninguém. E na hora que eu passei lá com a pessoa que fez o atendimento, eles falaram para mim, falou, cara, isso que você está vindo fazer aqui, você conseguiria fazer no aplicativo. Eu falei, aqui eu ainda tenho uma certa dificuldade. Então, a tecnologia, ela é bem-vinda, nós não somos contra, mas ela tem que vir para você reduzir a jornada de trabalho, para você garantir uma qualidade de vida melhor para a população. Mas dentro do sistema capitalista, a tecnologia vem para o patrão ficar cada vez mais rico, bilionário, e a gente vê o trabalhador ele ficando mais pobre. Porque eu fico pensando aqui, a Uber, porque eu sou metalúrgico da Hitachi, fábrica de fabricação de ar-condicionado. Dentro de uma empresa, você tem ali o dono, os acionistas, o presidente, o gerente, o supervisor, você tem o almoxarifado, você tem o restaurante, a pessoa que faz a limpeza e estou comparando aqui com uma fábrica, você vai dentro de um escritório também, você tem ali quem é o gerente, você tem a hierarquia. No caso do motorista por aplicativo, você pega o celular, você se cadastra para você ser o motorista, você trabalha, você ganha muito pouco, a maioria do dinheiro vai para ele. Eu digo porque é um patrão que você sequer você vê. E aí, ou seja, a pessoa cria um aplicativo e fruto disso as pessoas trabalham, eles se enriquecem. Então, no caso aí do motorista de Uber, né, e 99, entre outros aí e tal, o que que seria essa regulamentação? O que que seria o correto, Souto Maior, na sua opinião? Obrigado pela pergunta, Weller. Não dá para responder em 7 minutos, né? Quer dizer, vou tentar. Quer dizer, dá para responder em 7 minutos de uma forma muito resumida. Seria necessário aí, talvez, algumas horas ou alguns dias para responder completamente. Mas primeiro a gente tem que não cair nessa armadilha, né, de analisar as questões a partir de uma figura idealizada que é a tal tecnologia, né? A tecnologia não é em si, não é algo que se explique em si mesmo, né? E tudo é tecnológico, né? Tudo, vamos dizer assim, tudo é alvo de, de possibilidades, vamos dizer assim, de transferir, né, para uma máquina, vamos dizer assim, em certa medida, algum tipo da atividade humana, e agora, inclusive, até mesmo um pouco a inteligência humana, né, com a inteligência artificial. Mas isso faz parte da história da humanidade e sobretudo, no capitalismo, né? A gente tem que lembrar que foram as grandes máquinas, a invenção das grandes máquinas, né, que promoveram essa possibilidade de produção em massa, de acumulação, né, de mercadorias, em uma outra lógica de vida, mas também depois
a robótica, enfim, tudo isso, os computadores, tudo isso são evoluções do ponto de vista da forma do exercício do trabalho, né, com a utilização das máquinas, que faz parte, né, da vida, da nossa vida no capitalismo de muitos anos. Né? Então, não tem algo de novo, concreto sobre isso. Né? E a tecnologia, além disso, ela é dominada por alguém, né? ela, ela não tem uma vontade própria, né? A vontade é de quem a domina, e a tecnologia, o domínio da tecnologia não está socializado. Né? O domínio da tecnologia continua sendo, do mesmo modo, o domínio dos meios de produção. Né? Então, nós estamos falando a mesma coisa, né? Não tem diferença. E a diferença vai ser assim do modo da execução do trabalho, né? E do modo como as empresas que dominam a tecnologia exploram o trabalho e reproduzem o seu capital, né? Então, nós estamos falando do mesmo sistema, não tem diferença alguma. A robótica e mesmo a, essas tecnologias digitais, né, elas podem, vamos dizer assim, em certa medida, eliminar algum tipo de trabalho, mas elas criam outros tipos de trabalho. Né? E, na verdade, muitas vezes elas não eliminam o trabalho, elas eliminam aquilo que, como você disse, né, eliminam formas de exploração do trabalho físicas, né, e criam outros modos de exploração do trabalho. Então, você imagina um sistema anterior, passado, né, de uma grande, você falou de uma fábrica, né, mas você imagina lá uma, uma agência de táxi, né, e você tinha lá um lugar físico com vários carros e as pessoas, os taxistas iam lá, pegavam o carro, faziam as suas corridas, no final do dia faziam os acertos, então tinha lá o supervisor, tinha tudo aquilo que você mencionou, né? E, e agora? Bom, agora não tem o espaço físico, né? É tudo, como você diz, pelo aplicativo. Mas o aplicativo é só um mecanismo que está ligado a uma plataforma digital que está controlada por alguém em algum local físico concreto, e no caso da, da, da Uber, por exemplo, um prédio enorme, né, na Avenida Paulista, repleto de trabalhadores e trabalhadoras, todos com registro em carteira, viu? Que se diga, né? Que fazem essa atividade necessária para controlar à distância toda esta atividade realizada aqui por esses trabalhadores que eles inserem no aplicativo, mas as coisas não se resolvem ali, né? Aquilo é só uma via de comunicação. Pois bem, tanto que esse projeto de lei, né, prevê formas de controle da atividade, que é o que acontece hoje. A Uber sabe se os trabalhadores, se os motoristas estão trabalhando, onde eles estão, o que eles estão fazendo, como estão fazendo, né? Isto, sim, mesmo à distância, né, esse controle existe. Então, aparece uma liberdade que você tem de inserir ali no aplicativo e parece que você está diretamente lidando só com o aplicativo, mas não, você está lidando com a empresa, né? Por meio daquele mecanismo. E veja, você inclusive não tem a possibilidade de tratar com o cliente, né, diretamente, percurso, valor, né? Isso já está tudo previamente decidido. Você simplesmente vende força de trabalho e recebe, né? Por isso. Então, primeiro, então é isso. A gente não pode ficar vendo as coisas pela aparência e achar que, nossa, alguma coisa aqui mudou, né?
muda na forma, mas não muda na essência. Então, a pergunta é, como seria a regulamentação desse tipo de trabalho? A regulamentação que já existe, né? Para toda pessoa que vende a sua força de trabalho num empreendimento econômico alheio, né? Mas esses trabalhadores e essas trabalhadoras, motoristas, não querem uma jornada flexível, não querem trabalhar de tal hora a tal hora. Bom, mas isso a CLT já prevê há muito tempo, são várias categorias de trabalhadores, né? E mesmo alguns tipos de relação de emprego, de modo alternado de horários de trabalho, está previsto e é possível, né? Sem que a alteração dos horários, né? Sem que a mudança, a alternatividade de horários implique em jornadas, né? Superiores a 8 horas. Essa quantificação do número de horas trabalhadas, isto continua existindo e deve continuar existindo, né? Isso não tem nada a ver com a flexibilidade de horários prevista, inclusive, na própria Constituição Federal, como possível, né? Então, a regulação não tem uma invenção da roda para fazer, sabe? É pura e simplesmente a consideração que são empregados para que eles tenham direitos pelo exercício, pelo trabalho que exercem, sendo que a forma variada dos horários, que é compreensível que os trabalhadores querem que se mantenha deste modo, né? Não altera esta realidade, né? E agora, uma coisa que eu repito, uma coisa são horários que você pode individualmente fixar, hora que você entra, hora que você sai, não entra, o dia e tudo mais. Isto é uma coisa. A outra coisa é, mesmo você, entre aspas, querendo trabalhar 12, 14, 16, 18 horas por dia, sem nenhum efeito pecuniário, sem nenhum efeito de direitos, né? Ou seja, se concretamente esse trabalho for exercido, mesmo com variações, além de 8 horas diárias, do ponto de vista da sua quantidade de horas trabalhadas, a limitação da jornada de trabalho implica na necessidade de uma maior remuneração, né? E de fixação de presunções de risco, inclusive com relação aos acidentes, né? Para eventuais reparações e mesmo para tentativa de minimização dos riscos. Então, não tem invenção da roda, sabe? E aí eu acho que alguns, né, trabalhadores por aplicativos têm sido enganados com o argumento de que a CLT obriga que eles batam cartão de hora à tarde, em hora fixa, que por conta disso eles vão ser controlados, punidos e que não vão ter mais essa liberdade de horários, o que não é absolutamente verdadeiro, né? E se utiliza esse argumento não verdadeiro para justificar a retirada de todos os outros direitos que eles possuem, né? Já possuem, né? E, enfim, que estão sendo conduzidos a essa enganação e, e muitas vezes a gente se coloca nesse desafio. Bom, mas se a resposta não for esta, qual seria a resposta? A mesma que já se tem há muitos anos, né? Para diversos tipos de trabalhadores e trabalhadoras que têm características distintas de relação de emprego. Nós temos na própria CLT regulações específicas para os ferroviários, regulações específicas para os professores, regulações específicas para os químicos, né? E as convenções coletivas mundo afora, né? Que temos aí nas diversas categorias, servem também para isso, né? As convenções que vão tratar de forma específica
de alguma peculiaridade do trabalho exercido, mas no sentido de ampliação dos direitos e não de redução dos direitos que são básicos. Nós estamos falando de férias, 13º, descanso semanal remunerado, enfim, direito à sindicalização. Nós estamos falando de proteção ambiental, proteção à saúde, que são regras de direitos humanos fundamentais, né, que todos os trabalhadores e trabalhadoras possuem e devem continuar possuindo, independente do modo como o trabalho é prestado. Perfeito, Soutomaior. Muito boa a sua explicação. No escritório da Uber, todo mundo trabalhando, registrado, e lá fora os motoristas nesta situação precária. Bom, gente, novamente queria aqui fazer o pedido para quem está assistindo este vídeo, que não é inscrito no canal, fazer a inscrição, ativar o sininho, ajude a divulgar, pegue o link deste vídeo, joga aí para aquele amigo ou aquele familiar que você conhece, que trabalha como motorista de aplicativo, porque hoje, fruto da polarização social e política que tem no país, existem muitas confusões ideológicas e a gente precisa disputar. Tem muitos vídeos por aí falando um monte de mentira. Trabalhador, agora você vai ser CLT, você vai ter sindicato, o sindicato vai cobrar imposto sindical de você, é melhor estar do jeito que está. Esses influencers de ultradireita, por isso que eu criei aqui o canal no YouTube, porque a gente precisa utilizar de todas as ferramentas de comunicação para estar fazendo o diálogo junto com os trabalhadores. E o fim da sua exposição dessa segunda pergunta é o gancho que eu quero fazer para fazer aqui a terceira e última pergunta desta nossa entrevista para este vídeo. Você comenta aí que existem vários segmentos, existem várias categorias, e cada categoria ela tem o seu acordo, ou a sua convenção, ou a sua regulamentação específica. E no começo eu falei, inclusive, do porquê que a gente tem entrado nesse tema, porque a gente não pode ser corporativista. Eu resolvi o problema dos trabalhadores da GM, está tudo certo. Não, nós temos que se enxergar enquanto classe trabalhadora, parte de um coletivo. Completou, há poucos dias atrás, 60 anos do golpe militar no nosso país, e um pouco antes de ser instaurado o golpe de Estado no Brasil, teve uma greve geral que conquistou o 13º salário, e quando você pega para ver os jornais e as matérias da época, a gente vê que o governo e a patronal falava que isso vai falir o país. E a gente vê que hoje o patrão paga 13º e ele segue tendo muito lucro do mesmo jeito. E eu quero entrar nessa questão, que é esse debate em relação a sindicato. Eu me lembro que quando começou a ter o motorista por aplicativo, muitos trabalhadores metalúrgicos saíam da fábrica e eles falavam, poxa, agora a gente vai trabalhar por conta, se eu quiser trabalhar de manhã eu começo, se eu quiser ir à tarde, se eu quiser ir à noite, enfim, eu não tenho mais o meu chefe para pegar no meu pé. E no começo, quando surgiu, a gente viu os motoristas falar que estava até tirando uma certa quantidade de dinheiro no final do mês. O preço da gasolina naquela época é bem diferente do que é o preço da gasolina hoje. E hoje você conversa com muitos motoristas de aplicativo. E é comum, como a gente é muito conhecido aqui na região, de você solicitar um Uber ou um 99, na hora que você entra, é um ex-metalúrgico da Eaton, é um ex-metalúrgico da Embraer, é um ex-metalúrgico da GM, e muitos comentam com a gente o seguinte, não é a maioria que tem esse pensamento de ser contra o sindicato. Muitos falam, poxa, Weller, quando eu estava lá na Gerdau, eu tinha 13º, eu tinha PLR, eu tinha o Vale Alimentação, eu tinha o convênio médico, eu tinha o plano odontológico, o sindicato brigava para aumentar a PLR. Hoje eu até tiro aqui uns 6 conto por mês. O último comentou isso comigo. Aí você até fala, 6? Aí o cara fala, mas eu tenho que trabalhar de domingo a domingo. Eu não tenho férias. E o que eu gasto com combustível e muitas vezes a manutenção do carro, porque isso praticamente é todo mês, sobra para mim no final do mês 3 conto e meio.
trabalhando de domingo a domingo. Não é igual na fábrica que você trabalha de segunda a sexta. E muitos falam, poxa, eu gostaria de voltar a trabalhar na fábrica. E a gente sabe que hoje tem muitos motoristas de aplicativo por conta da desindustrialização que acontece no nosso país. Aí eu queria que você deixasse aqui um recado e a sua opinião em relação a este tema, porque fruto dessas confusões ideológicas que tem, dessas fake news, teve várias manifestações dos motoristas por aplicativo com faixas. Nós não queremos CLT, nós não queremos sindicato. Primeiro que não é CLT, que foi o que você explicou aqui, ou seja, é a informação que chega de forma errada. Porque nós temos que defender, sim, os sindicatos. Eu falei aqui do tema do 13º. Hoje, se o trabalhador tem 13º, hoje, se o trabalhador tem PLR, hoje, se o trabalhador tem vale alimentação, hoje, se o trabalhador dentro de uma fábrica ele tem estabilidade no emprego, até aposentadoria, se ele sofrer acidente de trabalho, é por conta dos sindicatos, que no passado enfrentaram a ditadura e que hoje seguem com pulso firme, aqueles que são sindicatos de luta, para estar defendendo o trabalhador. Porque os motoristas acham que por conta própria, individual, cada um se manifestando vai resolver a sua condição enquanto trabalhador. Não vai. Então, nós temos que defender, sim, e fortalecer os sindicatos. Então, eu queria, Souto, que a gente vai pegar esse vídeo aqui e a gente joga o link aí nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Telegram, e todo mundo tem, ou um vizinho, ou um amigo, ou um parente, ou um ex-colega de trabalho que está trabalhando como motorista de aplicativo. E aí eu queria que você mandasse esse recado. Não seria muito melhor para o trabalhador se ele tivesse a regulamentação do seu trabalho e se ele tivesse um sindicato forte, atuante de luta para representá-los? Não teria muito mais força? Então, fique à vontade aí para estar respondendo essa pergunta. Eu não tenho dúvida disso, sabe? Nenhuma, né? O trabalhador individualmente falando, né? Na negociação com uma entidade econômica como a Uber ou como a iFood, né? Não tem o mínimo poder de negociação, né? Ainda mais num sistema de trabalho em que você é simplesmente substituível em face rapidamente, né? Não é um sistema em que a diminuição de um trabalhador eventualmente pode provocar, né, problemas na execução do serviço, ter que arranjar um substituto, enfim, você sai, você é desligado. E as empresas fazem isso, inclusive, né, quando querem. Desligam, né? Pura e simplesmente não permitem mais que a pessoa preste serviço. Então, essa pessoa é completamente submetida, subordinada às condições que são impostas, né? Ela não tem a mínima condição de impor ou de melhorar, né, de buscar uma melhoria específica. É aceitar ou cair fora, né? Pura e simplesmente assim. E muitas vezes ser desligado sem explicação prévia, né? Então só é possível, historicamente, isso, né, a classe trabalhadora fazer frente à força do capital, né, do poder econômico, a união faz a força, né, no sentido da coletividade, ou seja, se acontecer com um, aconteceu com todos, né, todos param, todos reivindicam, e aí a empresa precisa negociar, né, efetivamente. Então, esta organização coletiva da classe trabalhadora é que é a origem do sindicato. O sindicato é a instrumentalização dessa união coletiva, né? Mas vejam aí, quando os trabalhadores se colocam contra o PL, vamos desculpar, mas a culpa é do PL, né, que criou uma confusão tremenda, porque disse que todos são autônomos, né? Manteve a lógica da individualidade, do liberal, né? Esse discurso todo, né? Cada um por si, etc. E, ao mesmo tempo, vinculou essas pessoas ao sindicato. Obrigatoriamente. Você, como assim? Está tudo errado, né? Está tudo errado. Porque vincula ao sindicato, mas o sindicato tem por pressuposto
não uma obrigatoriedade de cima para baixo, né? É um vínculo social e político que se forma e que depois dá origem ao sindicato. Então, uma regulação que dissesse, olha, são todos empregados e, portanto, são todos integrados a uma categoria específica de trabalhadores e, portanto, todos têm os mesmos interesses e, consequentemente, os mesmos direitos, inclusive e, sobretudo, o direito de lutar por melhores condições de trabalho por meio da greve, né? Por meio das mobilizações, por meio das reivindicações coletivas, o sindicato aparece como a sindicalização aparece como uma consequência natural e que vem da base para cima. Mas estabelecer uma lógica de um sindicato, de uma sindicalização de cúpula para trabalhadores que a própria legislação considera que são indivíduos isolados, independentes. A confusão é tremenda, né? Então, se colocar contra esta sindicalização prevista neste PL acaba sendo compreensível, entende o que eu quero dizer? Não que eu seja a favor da, da recusa da sindicalização, mas essa sindicalização ali prevista no PL, ela está equivocada desse ponto, no conceito em que as coisas foram apresentadas para o pior dos mundos para a classe trabalhadora, porque retroalimentou, né, esta argumentação contrária aos sindicatos, né, a sindicalização, isso se espraiando, né, para como se toda a organização sindical tivesse estivesse inserida nesse mesmo contexto, que é completamente inverdade, né? Então, esse é mais um problema grave do PL, gravíssimo. E, portanto, sabe, esse PL tinha que ser extirpado da nossa realidade o mais rápido possível, porque os estragos que ele está provocando, só pelo fato de existir, já são muito sérios. E a gente precisa reformular, né, a nossa compreensão política e compreensão do sistema produtivo, do sistema econômico, envolvido, inclusive, com essas plataformas, esses mecanismos de exploração do trabalho por meio de plataformas sindicais, para reconstruir consciência de classe, reconstruir a classe trabalhadora, em vários sentidos, né? Porque a classe trabalhadora já vem sendo pulverizada, não é de hoje também, né? A bem da, a bem da verdade, né? Com com a terceirização, com os mecanismos de trabalho intermitente e outros de trabalho informal. Enfim, nós temos aí a precarização do trabalho doméstico, a precarização do trabalho de vendedoras de Avon, né? De vendedores ambulantes em geral. Nós temos mecanismos muito grandes, né, de retração e de divisão, de retração de direitos e divisão da classe trabalhadora já vigentes, né? Então, aproveitar este momento, né, não só para regular o trabalho dessas pessoas que estão assim, aí sendo exploradas sem nenhum tipo de regulamentação, mas para reconstruir o conjunto da classe trabalhadora em torno de uma nova organização, né, que, como você mesmo disse, supere inclusive os limites da categoria, né? Classe trabalhadora que se veja como um todo, e aí o poder de organização e de reivindicações fica muito maior, né? Não é só a categoria lutando especificamente para não perder direitos, né? É a classe como um todo lutando para ampliar o leque de direitos e para ampliar, inclusive, os horizontes de um modelo de sociedade, né? Ou seja, não é essa reunião toda, essa movimentação toda para continuar sendo explorado pelo capital, né? Quem sabe, e certamente existe, né,
um modo de sociedade em que os meios de produção não estejam tão dominados por menos de 1% da população, né? Em que o conhecimento tecnológico, o conhecimento científico do ponto de vista, inclusive, de vacinas, né, necessárias à sobrevivência, não esteja na mão de poucas empresas que chantagiam, né, estados, países inteiros, né, ou seja, lidam com a morte das pessoas como se fosse um cálculo matemático. Então, nós precisamos ampliar, inclusive, nossos horizontes. Agora, para ampliar os nossos horizontes, a gente tem que conseguir superar esse problema tão pequeno, né? Que é compreender isso. Olha, escuta, motoristas que trabalham para empresas que exploram atividade econômica por meio de plataformas digitais são trabalhadores como outros quaisquer e, portanto, têm os mesmos direitos, inclusive, como eu disse antes, o da organização coletiva por meio dos seus sindicatos para que possam exercer o direito de greve, para que possam exercer também as mobilizações, para não ficarem submetidos aos comandos e aos desmandos, né, dessas empresas, né, que fazem isso indiretamente, né, que fazem isso sem, inclusive, um contato pessoal, pura e simplesmente, né, desligando a pessoa do aplicativo. Então, é, é isso, sabe, que eu acho que nós precisamos, né, retomar, e o ponto básico da retomada é esse, da organização coletiva e, consequentemente, da organização sindical. Mas se nós estamos falando de uma realidade em que as coisas estão todas invertidas e as próprias centrais sindicais estão fazendo esse papel de confundir tudo, aí, para o trabalhador lá na base, né, ali que está tentando sobreviver de algum modo, superando todas as suas dificuldades diárias, sem ninguém para ali para estar ao seu lado, né, nessa compreensão e nessas lutas, ele vai ter que ele acaba sendo alvo fácil, né, até ideológico desses influencers, como você disse, né, e da grande mídia, né, que é muito massacrante. Perfeito, companheiro Souto Maior. Foi legal também o que você falou. Toda essa confusão, a culpa é do próprio PL. A culpa é do próprio PL, pois se fosse algo bom, talvez não teria toda essa repercussão e toda essa confusão que gerou. E é isso aí, a gente tem que defender o sindicato, também falar a verdade, infelizmente tem um pensamento entre as pessoas, muitas vezes, de ver o sindicato como fantasma, porque também existem sindicatos que são de luta, como o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região, mas existem outros sindicatos que, infelizmente, não têm o pensamento ideológico de organizar a luta dos trabalhadores, mas nós temos que sim defender a organização coletiva dos trabalhadores. Então, você que é motorista de Uber, você que é motorista de outros aplicativos, fique sabendo, se vocês têm um sindicato de luta para representar vocês, meu amigo, com certeza as condições econômicas de vocês seriam melhores. E é o que o professor falou aqui, porque vamos lá, o Heller, presidente do sindicato, vamos supor que eu comece a pisar na bola com os trabalhadores. O Heller começou a pelegar, está do lado do patrão. O que o trabalhador tem que fazer? O trabalhador tem que vir para cima, o sócio do sindicato, para me tirar para colocar outro. Os sindicatos são os trabalhadores, o sindicato não é o presidente, o sindicato não é a sua diretoria, o sindicato não é o prédio e os funcionários, o sindicato são os trabalhadores. Se está pisando na bola, tem que ir lá, tem que trocar, tem que tirar, tem que ir para cima. Então, nós temos sim que defender os sindicatos. Em qualquer sociedade democrática, o sindicato ele tem sim a sua importância. Professor, gostei demais, achei excelente. Nós vamos replicar este vídeo. Muito obrigado por ter disponibilizado o seu tempo para a gente estar fazendo esse bate-papo, que eu adorei, achei que foi muito produtivo. E eu passo aqui para você
se despedir e fazer as suas considerações finais. Nós só vamos despedir, agradecer, viu, Weller, por essa oportunidade, e é de suma importância mesmo que a gente consiga, né, ter um acesso de diálogo direto com a classe trabalhadora para desmentir muitas coisas. É uma tarefa difícil, né? Porque não é só uma tentativa de produção do conhecimento, né? É também a necessidade de superar as mentiras que estão postas, né? Este mecanismo, né, de difusão de fake news é um problema muito grande, né, que nós estamos destacando nos últimos anos. Mas o destaque aqui é o quanto é problemática essa situação atual do PL, porque as fake news estão vindo do governo, do Partido dos Trabalhadores e das centrais sindicais. Então, olha como é difícil, né? E é uma coisa muito importante em tudo isso, é que, como você disse lá inicialmente, quando esse mecanismo de produção de um raciocínio que é negacionista, na verdade, né, se produz no plano daquilo que nós vamos denominar aqui, né, com muita ressalva, de esquerda, pela esquerda, né, isto certamente representa um reforço do negacionismo de direita, do conservadorismo e por aí afora, quer dizer, porque as coisas se igualam, né? Se igualam no sentido da, da irresponsabilidade com relação ao conhecimento e com a verdade. Então, tudo vale. E aí, como se disse, desse ponto de vista, o risco que nós estamos correndo, né, neste momento, do ponto de vista político, é do reforço do conservadorismo e, consequentemente, de um retorno de um governo de ultradireita, sabe-se lá, na mão de quem. Perfeito, professor, muito obrigado. Você que assistiu esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, ajudar a divulgar. Canal do Weller, aqui é somente informação a serviço dos trabalhadores.